Oi para todo mundo, meu nome é Marco Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar sobre um disco que é assim, um clássico da psicodelia não só nordestina, mas também brasileira e por que não dizer mundial. Um disco muito conceituado, muito bem cotado entre os colecionadores de música psicodélica, de discos psicodélicos, e cuja edição original é caríssima. Vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Então eu estou falando do Paibiru, esse disco aqui do Lula Cortes e Zé Ramalho. Essa foi a primeira vez que aparece o nome do Zé Ramalho como um dos autores de um álbum. Ele já havia participado de outros álbuns, incluindo assim, principalmente do Marconi Notário, no Sub-Reino dos Metazoários, mas ele era apenas um participante, um convidado. Aqui as composições dele estão aqui nesse disco, muitas, além das do Lula Cortes também. E esse disco é de 1975, foi lançado pelo selo pernambucano Rosenblit, foi gravado lá no Recife. E, como eu falei, é um clássico da psicodelia nordestina, brasileira e também mundial. Originalmente ele era um álbum duplo, com cada um dos lados fazendo referência a um dos elementos. Então a gente começa com o antigo lado A do álbum, né, na época do vinil ainda, dedicado até o elemento terra. Então o lado A é chamado de terra. E nesse lado A a gente tem assim, uma influência, a gente percebe uma influência da música indígena. Então a gente tem até uma música que deriva de um canto indígena, segundo aqui o encarte dos índios carimbós da Inhambuzinha, que chama Culto à Terra, é a segunda música. Esse lado A tem 3 músicas, que são mais ou menos uma emendada na outra. A gente começa com Culto à Terra, desculpa, Culto à Terra não, a gente começa com Sumé, na verdade. A primeira faixa é Trilha de Sumé, na verdade, desculpe, Trilha de Sumé. E depois a gente passa pelo Culto à Terra e termina com o Bailado das Muscarias. Então esse é o lado terra do Paibiru. Depois o antigo lado B, o lado B, no caso do vinil, é dedicado ao elemento ar. Esse é um lado mais melancólico, eu diria até um pouco mais europeu. A gente começa aí com Harpa dos Ares, que foi uma composição que começou a partir do estudo de violão do Geraldo Azevedo, que participa desse disco aqui também. A gente tem importantes nomes da MPB aqui nesse disco. A gente tem, além do Lula Cortes e do Zé Ramalho, participa desse disco também o Geraldo Azevedo, o Alceu Valença, o Robertinho do Recife tocando guitarra de maneira magistral aqui. Então esse lado B, como eu falei, é um lado mais melancólico, um lado mais europeu, e começa com Harpa dos Ares, que começou, como eu falei, com o estudo de violão do Geraldo Azevedo. Depois a gente passa para Não Existe Molhado Igual ao Pranto, e depois uma música que já não é tão padrão mais europeu, um padrão mais oriental, a música Om. E esse, como eu falei, é um lado mais triste, assim, um lado com músicas mais tristes, melancólicas, mas o lado C é o lado mais roqueiro do álbum, e não à toa ele é dedicado ao elemento fogo. Então aqui a gente começa com Raga dos Raios, um interessante exercício de guitarra do Robertinho do Recife, também com a viola caipira também ali, fazendo um duelo com a guitarra elétrica no caso. Depois a gente tem o que eu considero a melhor música do disco, uma obra-prima absoluta, Nas Paredes da Pedra Encantada, os Segredos Talhados por Sumé. Essa faixa é ouvindo para crer mesmo, de tão maravilhosa que é. Ela tem uma energia incrível, uma energia assim cativante, eu diria, e todo mundo ali se esforça nos seus instrumentos de maneira muito convincente, eu diria. A gente tem aí, essa faixa, apesar de ser uma faixa bem roqueira, bem de rock, não tem guitarra. A gente vai ter um saxofone bem maluco aí no meio, a gente vai ter um teclado também bem sessentista, apesar do disco ser da década de 70, e uma linha de baixo fenomenal aí, inspirada em Going Home do Rolling Stones. Essa é com certeza a melhor faixa desse disco. E fechando o lado fogo, a gente tem Maracas de Fogo, mais ou menos instrumental, e lembra bastante até aquela, para quem se lembra, gosta de novela, lembra a abertura de Indomada. Acho que até aquela música é inspirada nessa aqui, acredito eu. E
O lado D é o lado dedicado ao elemento água, e nesse lado a gente vê bastante influência africana. O Nordeste é a região brasileira que mais sofreu influência africana. Isso fica bem patente aqui nesse lado do disco. Inclusive começa com um ponto de candomblé chamado Louvação a Iemanjá. E depois passa por também um interessante duelo de guitarra com viola em Regato da Montanha, que é um instrumental. Depois vem outro instrumental com uma viola nordestina maravilhosa também, chamada Beira-Mar. O Zé Ramalho gravaria uma música chamada Beira-Mar também na carreira solo dele, mas não é essa aqui, é diferente. Depois vem um dos outros destaques do disco, eu considero até a segunda melhor faixa, que é Pedra, Templo, Animal. Também é uma música bem psicodélica, bem maluca também, e aqui a gente percebe bem os vocais do Alceu Valença. Ele tá bem ajudando bastante aqui no vocal junto com o Zé Ramalho. E para fechar, novamente Trio de Sumé, mas numa versão instrumental e só com viola. Também fecha esse disco incrível aqui no caso. E esse disco, como eu falei, a edição original dele é caríssima. Por quê? Porque logo depois que ele foi lançado, ele tinha as cópias ficaram estocadas num galpão às beiras do rio Capiberibe, lá no Recife. Só que teve uma cheia bem forte ali e acabou invadindo esse galpão e acabou levando embora boa parte das cópias, quase todas na verdade, as cópias desse álbum. Então as remanescentes se tornaram raras e portanto muito caras. E infelizmente esse álbum não foi lançado por uma gravadora brasileira em CD. Dizem, não sei se isso é verdade, mas eu já ouvi essa história, que porque, como a gente pode ver aqui, é Lula Cortes e Zé Ramalho. Na época o Lula Cortes era um artista mais conhecido, vamos dizer assim, do que o Zé Ramalho, porém hoje mudou completamente a história. O Zé Ramalho é muito mais conhecido que o Lula Cortes, que faleceu há não muito tempo, inclusive, lá no Recife. Então, o que dizem, não sei se é verdade, que o Zé Ramalho ele só permitiria que esse álbum fosse relançado se o nome dele viesse na frente. Fosse Zé Ramalho e Lula Cortes. Aqui. E a edição original, aqui, né, essa é uma edição alemã, de um selo alemão, e tem várias fotos, foi uma edição bem caprichada, tem um encarte com letras também, aqui no caso. Aqui uma foto da famosa Pedra do Ingá, que é citada aqui na música Trilha de Sumé, que abre o disco. Uma pedra que fica lá no interior da Paraíba, com inscrições rupestres e algumas inscrições enigmáticas aqui. Alguns até dizem que foi influenciada por ETs, sabe-se lá. Então aqui novamente mais um tanto desse álbum. Essa edição aqui é bem fiel, essa edição em CD, é bem fiel à edição original em vinil do Rosenblit, no caso. Então esse é um álbum incrível, um álbum maravilhoso, não tem nem palavras para dizer o quanto ele é bom. Infelizmente não é muito conhecido aqui no Brasil. O pessoal considera que o Zé Ramalho iniciou a carreira artística dele lá em 1978 com o primeiro álbum solo dele, também titulado Zé Ramalho, mas não é verdade. Aqui nesse Paibiru de 1975 a gente já tem uma expressiva participação dele, apesar de não ser um disco só dele, mas ele aparece bastante no disco, acho que até mais do que o Lula Cortes, na verdade. E, como eu digo sempre, todas as terças-feiras eu venho com um álbum novo aqui para contar alguma história sobre as músicas dos álbuns que eu gosto, dos quais eu sou fã. E por hoje eu fico por aqui, vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!